Fala galera, meu nome é Alexandre Kise, sou diretor do Grupo Fotopro e é um grande prazer participar deste projeto de influenciadores. Quero agradecer ao Acom pelo convite e a você que está me assistindo. Meu objetivo hoje é apresentar como você pode trabalhar com os brushes do Photoshop de forma otimizada, trazendo assim mais agilidade e precisão, o que vai ser refletido na qualidade final dos seus trabalhos. Trabalho com Photoshop desde a versão 1. Costumo dizer que é uma vida dedicada ao aplicativo. E também trabalho com os produtos da Wacom há mais de 14 anos. Hoje eu estou trabalhando com a Intus Pro, uma mesa que combina recursos avançados da caneta com um multitoque intuitivo. Para mais informações, você pode consultar o site da Wacom. Além disso, sou autor de várias videoaulas e tutoriais focadas sempre na otimização do seu trabalho com Photoshop, como por exemplo o projeto chamado Canais, Máscaras e Seleção, que explica a fundo essa característica tão importante no processo de fusão. Um outro material chamado Photoshop Fotografia, onde a gente aborda, eu e um grande amigo, Brasílio Ville, que é um talentosíssimo fotógrafo, a arte para você construir uma imagem conceitual. E explico também dentro desse projeto todo o procedimento para que a gente consiga uma textura de pele impecável. Eu vou apresentar um pouquinho dessas informações hoje. Além disso, tenho o Photoshop Expert, com uma série de dicas e truques, um projeto chamado 100% Photoshop para que você ganhe produtividade dentro do aplicativo, o tratamento profissional, que é aquele impecável, ou seja, você está buscando como transformar as suas imagens, você precisa conhecer alguns conceitos, como ela é formada, as principais ferramentas e de que forma utilizá-las. E dentro do Photoshop Tratamento Profissional, eu apresento isso de uma forma ímpar. Além disso, os lançamentos são Photoshop, Fusão e Efeitos, onde a partir da compreensão dos Blend Modes você vai conseguir fazer fusões incríveis em poucos minutos ou em alguns momentos de forma extremamente rápida. Além disso, eu tenho o Photoshop, o tratamento publicitário, aonde você quer fazer aquele algo mais, ou seja, uma característica que busca emocionar o cliente, é justamente esse o objetivo principal. Agora, se você está começando a sua carreira e você quer realmente ter uma projeção forte e trilhar um caminho de sucesso, minha dica é o Photoshop, uma ideia, uma paixão e um negócio de sucesso. Todos eles você encontra no site do Grupo Fotopro, que além de outros autores e uma série de informações, traz tutoriais grátis, notícias e tudo que está relacionado ao nosso universo. Eu costumo dizer que o site Fotopro é o lugar perfeito para que você possa conhecer mais sobre Photoshop, Lightroom, fotografia e design. Além disso, para você que está assistindo esse vídeo, nós temos um desconto super especial. Basta digitar Wacom10 e você recebe 10% de desconto em qualquer uma das compras. Além disso, sou organizador e idealizador do maior evento de Photoshop da América Latina, o Photoshop Conference, que vai acontecer entre os dias 16, 17 e 18 de maio. Lá, você vai ter a oportunidade de aprender com os maiores profissionais do mercado, interagir com outros profissionais vindos de todos os estados brasileiros e dar um up que a sua carreira precisa. Além disso, a Wacom é o nosso patrocinador oficial. Sendo assim, se você é um cliente Wacom, nós temos um presente super especial. Você pode participar deste evento utilizando o código PSC 2016 Wacom e assim ganhar um desconto super especial. Mas vamos lá. Vamos falar sobre a parte de otimização de trabalho, que é o nosso objetivo aqui hoje. De que forma eu posso utilizar os brushes? Então, perfeito. Meu Photoshop já está aberto, meu documento está pronto. O que eu vou fazer? Vou pegar minha primeira ferramenta, que é a ferramenta de pincel. Você vai perceber o seguinte: com essa ferramenta ativa, eu posso simplesmente fazer um traçado qualquer. Isso é o que eu faria com o mouse, sem nenhuma dificuldade. De que forma os recursos de uma mesa gráfica podem agilizar o trabalho de um usuário de Photoshop ou de um profissional que está buscando mais agilidade, mais produtividade e, claro, muito mais precisão? Você vai perceber que quando eu entro dentro do painel de brushes, você tem uma série de dinâmicas diferentes. Então, todas elas estão desligadas, que é o que acontece quando você está trabalhando com o mouse. A partir do momento que você trabalha com uma caneta, você pode ativar algumas características, como por exemplo a dinâmica da forma. E dentro dela, o tamanho, que é essa característica do size, pode ser controlada utilizando a pressão da caneta. O que isso significa então a partir de agora? Se eu fizer um traçado
ele pode ser feito com tamanhos maiores ou menores. Ou seja, notem, conforme eu vou traçando, ela está pequenininha. Conforme eu vou pressionando mais a caneta, ele vai ficando maior e, ao mesmo tempo, soltando a pressão, ele vai ficando cada vez menor. Isso significa que eu consigo um traçado mais orgânico, mais preciso. Além disso, eu posso trabalhar também em outras dinâmicas. Então eu vou desligar essa dinâmica do tamanho e vou ativar essa opção chamada transferência. E você vai perceber que dentro da transferência eu tenho a característica de opacidade, que por sua vez também permite que eu faça o controle da pressão. Além disso, você tem mais características como pen tilt, ou seja, qual é o direcionamento que eu estou passando, entre outras coisas. Mas nesse caso específico, a pressão é suficiente para mim aqui. Então, se eu colocar a pressão, você vai perceber que a partir de agora eu posso fazer um traçado e esse traçado pode ficar mais forte ou mais fraco. Isso significa que eu estou controlando a opacidade do meu brush diretamente com a pressão que eu aplico sobre a caneta, aumentando muito a agilidade do trabalho. Você pode ainda fazer o quê? Controlar essas duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, deixar ligada a transferência e deixar ligada também a dinâmica da forma. Olha que interessante a partir de agora. Conforme eu vou passando esse brush, ele vai ganhando opacidade e tamanho. Então eu posso ir criando coisas muito interessantes. E claro, sempre interagindo. Nesse caso específico, eu vou começar trabalhando somente com a pressão. Então venho na parte de dinâmica da forma, vou desligar essa função e vou abrir a nossa primeira imagem, que é uma edição simples, aonde a gente pode fazer o quê? Tirar espinhas, que é uma característica bastante interessante dentro do aplicativo. Então eu já mostrei que essa função trabalha dentro dos brushes. Agora, você vai perceber que todas as ferramentas de brushes também permitem isso. Além disso, ferramentas que utilizem brush também vão permitir que você trabalhe com tamanho, opacidade, que é o caso que eu tenho, por exemplo, no Carimbo, uma ferramenta super tradicional. Você vai perceber que eu posso entrar no aplicativo e eu tenho lá minha transferência sendo controlada, onde eu posso falar para ele, olha, eu quero controlar a pressão da caneta a partir de agora. Eu posso controlar também a característica do tamanho, onde eu posso ligar e desligar. Então é você quem determina exatamente qual é a função que a caneta vai ter no momento que eu pressiono com mais intensidade ou menos. Nesse caso, eu vou trabalhar só com a pressão, né, para a canetinha aqui. Como é que vai funcionar então? Eu tenho que apertar o Alt, clico em algum lugar para pegar a referência, solto, levo em cima daquela área e faço esse processo. Eliminei. Então eu tenho aqui o antes e o depois. O carimbo, ele é uma cópia real, ou seja, ele vai copiar a informação de um lado e jogar do outro. Por isso eu tenho que tomar muito cuidado para que eu tenha o mesmo tom, senão fica feio do jeito que a gente está vendo aqui. Já para solucionar isso, eu tenho uma outra ferramenta que é bem interessante, que é chamada de Healing Brush. Como é que o Healing trabalha? Ele permite que você faça a cópia de uma área e jogue em cima da outra, só que nesse momento ele está fazendo o transporte da textura. Tanto é que se eu faço o mesmo movimento, pegando numa área mais clara e jogando numa área mais escura, notem, a cor o Photoshop resolve automaticamente. Então isso faz com que eu tenha maior precisão no resultado final. E assim eu vou continuando, aperto o Alt e jogo. Agora, uma outra ferramenta que combina super bem com a caneta é uma ferramenta chamada Patch Tool, que ela tem até a forma de uma gaze. Como é que ela trabalha? Eu vou selecionar a área que eu quero e depois eu simplesmente falo, Photoshop, pega essa referência aqui para essa área. Pronto, está resolvido. Essa é uma ferramenta que, quando utilizando a mesa, se torna super produtiva. Por quê? Eu tenho que fazer a bolinha, uma coisa simples. Mas vai tentar fazer uma bolinha com o mouse. É uma coisinha chata, mais difícil. E fazer uma bolinha utilizando uma caneta é a coisa mais simples do mundo, que é o que a gente está acostumado. Então notem, estou fazendo essa bolinha e sempre procurando uma referência. E daí eu coloco uma referência que tenha uma textura semelhante. Porque caso eu pegue a área que tenha uma característica e coloque outra textura, olha lá, não vai ficar bom. Aqui até de propósito forcei uma textura muito diferente, para que a gente realmente conseguisse visualizar que a cor foi preservada, mas no momento final ó, a textura é o que foi transportado. Joia. E assim eu posso fazer toda a edição. Então nesse momento, pode ver, eu tinha uma pele que tinha uma característica cheia de espinhas e a gente conseguiu tirar isso aqui embaixo. E eu poderia até continuar fazendo isso nessa outra parte. Então você vai ver que isso, dentro de um processo de edição simples, já ganha muito tempo. A escolha da ferramenta certa, ou seja, quando usar o carimbo, que é principalmente quando eu tenho uma área
de controle de cores ou contraste pesado aqui embaixo. Por exemplo, se eu preciso pegar uma área e fazer um ajustezinho fino, carimbo é mais interessante. Se eu tenho uma área mais aberta, onde preciso fazer o controle das cores, o Healing Brush vai fazer isso com grande facilidade. Se eu tenho uma área marcada, nesse caso, Patch Tool, faço a bolinha e já tenho esse processo definido. Então viram, é algo simples e prático. E como é que vai funcionar isso, por exemplo, dentro de uma edição profissional? E aqui eu vou abrir uma outra foto. Essa foto foi cedida pelo Brasílio, o mesmo profissional que eu falei que eu fiz o DVD lá atrás, aquela videoaula super interessante. Essa daqui é a imagem final. Então a foto da Marcele já está prontinha. Qual que era o original dela? Esse daqui, ó. Então aqui a gente pode ver o antes e o depois. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a imagem para que você consiga visualizar melhor a parte de textura. Dá uma olhada na textura da pele, final e original. E um pouquinho menor também, final e original. Você vai descobrir que dentro desse processo eu uso muito a parte de brushes. Então assim, eu vou fazer primeiro um tratamento, ou seja, já está pronto aqui, que foi feito dentro do Adobe Camera Raw. E aqui que entra uma característica forte de otimização de brushes. O que, que eu faço? Eu normalmente duplico essa imagem, ou seja, crio um novo layer, e uma vez esse layer criado, eu vou chapar a imagem aqui dentro, ou seja, eu vou criar uma cópia dessa imagem utilizando uma tecla de atalho que é o Shift Command Option E, para quem trabalha no Mac, e para quem trabalha com PC é Shift Ctrl Alt E. Eu chamo essa tecla de tudo E, porque são todas as teclas de atalho que você pode pressionar, mais a letra E. Ela automaticamente vai criar esse layer e já vai criar esse conteúdo aqui dentro. Esse conteúdo eu clico duas vezes e eu vou chamar ele de retoque. Por que eu dupliquei a imagem? Porque eu quero preservar a foto original. Caso eu tenha que fazer uma edição futura, eu não preciso desfazer toda a imagem. Eu tenho cada uma das etapas individuais dentro de um layer ou de um conjunto de layers, como você vai ver a partir de agora. Vou focar também a parte de tratamento com otimização de brushes. Então, por exemplo, por isso eu não apresentei a característica de tratamento de cores, porque a gente tem um tempo curto e a gente vai focar direto no assunto que nós precisamos. Como é que eu faço? Coloco a imagem normalmente a 200% e a partir daí começo a buscar qual é a ferramenta ideal. Vou começar trabalhando com Healing Brush. Posso pegar a referência e colocar. Aqui vou adicionar uma outra dica. Existe também uma ferramenta chamada Spot Healing Brush. O que ela faz? Ela permite que você trabalhe pontualmente sem colocar referência. Então eu coloco e solto. Notem que meu brush está pequenininho, de repente ele ficou grande. Qual foi a diferença ou qual foi o comando dado? Foi a pressão que eu apliquei dentro da caneta. Pouquinha pressão, brush pequeno. Maior, automaticamente ele amplia o tamanho do brush. Então dessa forma eu também vou reduzindo o tempo, uma vez que eu estou economizando um clique por clique e estou determinando na intensidade que eu aperto a minha mesa o tamanho do brush que eu preciso. Esse trabalho, normalmente, é o trabalho que leva mais tempo dentro desse fluxo, porque eu vou ter que tirar todas as imperfeições. E eu gosto de fazer isso com a imagem na ampliação de 200%, porque ela permite uma maior precisão. Uma vez isso pronto, eu volto a imagem a 100%, vejo se está faltando alguma coisa, escolho outras ferramentas caso isso seja necessário e vou tirando. Mas, basicamente, o que eu estou explicando aqui é o que eu já expliquei para vocês na imagem anterior da edição simples. Então, pode ver, tenho esse processo pronto, onde eu limpei toda a característica da imagem. Na sequência, eu uso uma técnica chamada Pele Show, que é aquela que eu apresento dentro do projeto de Photoshop e fotografia. Com ela, eu faço a valorização da pele a partir de elementos de nitidez e suavidade, e chego nesse resultado aqui. Então, só recapitulando, meu primeiro objetivo com o brush é tirar as imperfeições mais fortes, uma espinha, uma marca, o local onde um piercing podia estar sendo colocado. Na sequência, o que eu fiz? Fiz o ajuste de pele, que você pode encontrar naquele material. Mas, aonde entra os brushes de novo dentro de um retoque profissional? Agora eu vou trabalhar na parte de volume, e essa é uma das técnicas mais utilizadas ao redor do mundo. Todo profissional, que a gente chama aquele profissional top, que você admira, ele conhece e utiliza frequentemente essa técnica. Como é que ela funciona? Eu vou criar um novo layer. Esse layer eu vou colocar o nome de volume.
e vou pegar e resetar as cores que estão vermelho e amarelo aqui embaixo. O que eu vou fazer então? Vou apertar o D, ele vai resetar, vou pegar a minha ferramenta de brush, essa ferramenta de brush, como a gente já viu, ela está configurada para que a transferência de opacidade seja dada pela pressão, e a partir de agora, toda vez que eu pintar com ela, ela vai fazer o quê? Vai pintar com a cor preta, certo? Perfeito. Porém, se esse layer estiver com um blend mode chamado overlay, esse preto vai escurecer aquela área. Então notem, eu posso pintar com preto e ele vai escurecer uma área específica. Da mesma forma que se eu apertar o X, eu troco a cor. O preto fica por trás, o branco fica pela frente. Então se eu pintar de branco, ele vai começar a clarear aquela textura da pele da modelo. De que forma isso é bem interessante de trabalhar? Eu vou ampliar a região dos olhos, vou reduzir o tamanho dos meus brushes. E dessa maneira eu também posso fazer o quê? Eu posso utilizar até mesmo características da mesa para fazer a ampliação ou a redução. Eu posso falar para ela se eu quero navegar entre os layers. Eu posso falar se eu quero trabalhar também no tamanho dos brushes. Pode ver agora, essa informação está sendo dada diretamente na mesa. É a mesa que está controlando o aumento ou a redução desses brushes. Vou pegar um brush menor. Vou começar a fazer o quê? Pego a cor preta e vou valorizar um pouquinho o contorno que eu tenho dentro da parte dos olhos. E o tempo todo eu vou apertando o X, por exemplo, para trabalhar as áreas claras e escuras dentro da minha imagem. Posso ampliar um pouquinho mais o tamanho do meu brush e a partir daí fazer um ajuste um pouquinho mais claro. Apertei o X, um pouquinho mais escuro. E o tempo todo eu vou controlando a característica de opacidade. Tamanho maior, tamanho menor. Mais uma vez, vamos reforçar essa parte. Vamos reforçar a parte de baixo. Aperto o X, a parte mais clara, um pouquinho maior, um pouquinho mais claro nesse canto. Depois disso, o que eu vou fazer? Trabalhar o brilho dos olhos. Olha que técnica interessante. Um pouquinho menor. Com o branco, eu vou pintando a parte interna. Sempre tomando cuidado que na parte de cima tem a luz, então a parte clara fica na área oposta. Aqui a mesma coisa. Reduzo um pouquinho o tamanho do meu brush e faço o traçado. Como ele tem aquele contorno escuro, o que eu vou fazer? Aperto o X, veio o preto para frente, vou começar só fazer um ajustezinho fino, ou seja, controlar esse tamanho de brush que eu tenho aqui no canto. Olha que interessante, eu fui fazendo esse ajuste super devagar, super tranquilo. Parece que nada foi feito. Olha a diferença agora, antes e depois. Olha o quanto valoriza os olhos da modelo, o olhar, o quanto essa imagem ganha só com uma aplicação desse jeito. E foi justamente usando essas aplicações que eu fui aumentando o volume da face. Olha. Então aqui eu fiz com que eu trabalhei todo esse processo, só que além de trabalhar com áreas pequenas, eu também trabalhei com brushes maiores e falei para o Photoshop o seguinte, falei, olha, quero deixar um pouquinho mais escuro essa parte aqui de baixo. Então fui adicionando informações aqui e aqui. Ah, mas eu quero deixar a parte central da face mais clara. Aumento o tamanho do brush, um brush mais claro, um cliquezinho no centro. Notem, eu vou trocando bastante a interação que eu tenho com a imagem. Então eu vou fazendo isso muitas vezes em layers separados. Olhos em um dos layers, volume no outro, lábios no outro. Então você vai perceber que aqui eu tenho esse volume da face. E como você pode ver, eu tenho a característica de volume separadinha dentro da parte de layers. O mesmo processo também foi aplicado na parte do cabelo. Notem, eu tenho aqui um volume que foi dado em cima do cabelo. Como é que eu faço um processo desse jeito? Aproveitando o mesmo layer que eu estou explicando para vocês, pego a minha ferramenta, maior ou menor, e vou trabalhando características aonde? Nas áreas mais claras, eu vou pintando com a parte clara. Aperto o X e vou trazendo informações nas áreas escuras. Então eu estou valorizando em que local existe o volume dentro dessa imagem. E dessa forma, agregando mais valor, profundidade para ela. O que a gente chama também de características de tridimensionalidade. Notem, o cabelo subiu bastante e a imagem vai agregando valor. Claro, esse é um trabalho que em alguns momentos leva mais tempo porque você está querendo buscar uma precisão maior. Afinal de contas, a gente está falando de uma edição profissional, onde eu estou buscando uma característica muito forte. Além disso, uma vez isso pronto, eu queria ter um tom um pouco mais neutro na foto. Qual é uma característica muito forte?
eu posso vir num layer de ajuste de Black and White, vou colocar ele por cima de todo mundo aqui no cantinho e vou reduzir a opacidade desse cara, olha, para 30%. Para você reduzir a opacidade, você não precisa clicar e digitar. Basta você clicar no nome opacidade, aumentar e reduzir, ou seja, arrastar para a direita ou para a esquerda. Notem, foi feito de uma forma extremamente rápida. Por último, e para fechar essa imagem, eu quero que a atenção fique mais na face da nossa modelo, bem no centro. O que eu vou fazer então? Colocar uma moldura. Olha que interessante a agilidade que eu tenho, principalmente dada pela caneta. Vou pegar a ferramenta de laço, vou selecionar a área ao redor da modelo, vou criar um layer de ajuste com qualquer comando, poderia ser com levels, com curvas, com brilho e contraste. Eu particularmente gosto muito de curvas. E vou trocar o Blend Mode de normal para Multiply. Ele vai escurecer essa área, só que ele escureceu o centro, e eu falei que eu queria moldura. O que eu faço? Venho na minha parte de máscaras e falo para o aplicativo o seguinte, falo, olha, inverte essa máscara. A tecla de atalho, Command I. Viu como a imagem já saltou? A única coisa é que ela está super dura. O que eu vou fazer? Vou entrar na parte de Feather e vou começar a aumentar o Feather. O Feather é a suavidade ou a difusão para quem trabalha em português. Conforme eu vou aumentando, vai ficando cada vez mais suave, ou seja, ele vai fazendo uma transição e jogando isso para o centro. Olha que interessante. Aquela moldura vai direcionando o olhar. Aqui a gente pode ver o antes e o depois, o antes e o depois. Notem, essas informações aqui são ruídos, eu não preciso disso. É justamente esse tipo de informação que eu pego naquele tratamento profissional, para você descobrir o que é importante e o que não é na imagem. Então notem, eu fiz um trabalho de tom e fiz o trabalho da moldura aqui. Com isso, eu tenho a minha imagem final já aplicada. Vamos ampliar ela para ver o resultado? Olha que interessante de novo. Essa é a imagem final, com uma textura de pele incrível. Essa daqui foi a imagem que eu comecei. E notem, o brush foi aplicado em vários locais diferentes. O trabalho tirando todas as marcas mais fortes, a valorização de detalhes, e vocês puderam ver também o quanto essa questão de aumentar o tamanho ou reduzir o tamanho na pressão, ou até mesmo a opacidade, que foi o que eu mais utilizei aqui, permitem que eu trabalhe de forma mais rápida. Desculpa. Então, com isso, a gente viu que a otimização do uso de brushes junto com a caneta vai fazer com que o seu dia a dia no Photoshop fique mais fácil. Beleza? E aí, gostaram das informações? Valeu a pena? Fica a dica. Para conhecer mais então sobre as características, a gente tem o site da Wacom, onde você pode descobrir todos os produtos. Fica o convite para você conhecer mais sobre o Photoshop Conference, que é hoje o maior evento de Photoshop da América Latina. E também aproveite para visitar o site do Grupo Photopro. Então basta digitar photopro.com.br para encontrar todas as informações, tutoriais, videoaulas dentro do aplicativo. Mais uma vez, reforço aqui o meu agradecimento ao Wacom pela oportunidade e também a você que está assistindo. Para mais informações, fica aí o meu contato, Alexandre Kiss. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.